Olá, qual o significado da Páscoa para você? O que é a Páscoa para nós hoje? Vamos falar sobre esse assunto? Em 30 segundos eu volto. Que bom, que maravilha, que bom a gente mais uma vez por aqui, né? Nesta manhã de quarta-feira, hoje são 13 de abril, semana de Páscoa, domingo é Páscoa, né? Domingo, sexta-feira é Sexta-feira Santa, né? Na tradição aí. E que bom que você está aqui com a gente para mais um vídeo. E nós estamos aí engajados nisso que eu chamo de uma participação, uma ajuda, uma contribuição nossa, né, para ampliar o conhecimento. Não que eu seja alguém que tenha conhecimento para passar, não estou me colocando aqui como alguns se colocam, não, de modo nenhum. Mas a gente consegue pensar alguma coisa. Mas antes da gente comentar o que vamos comentar de forma esporádica, né, de forma improvisada, né, nós vamos comentar mais alguma coisa aqui hoje, agora, nesse vídeo. Primeiro eu vou pedir você que se inscreva no canal. Se inscreva no canal, isso é muito importante. Me ajude a fazer o canal crescer, se inscreva lá. Eu olhei ainda há pouco, só tem, parece que 8 pessoas inscritas. Me ajude, se inscreva, isso é muito importante, porque o YouTube ele exige que a gente tenha 1000 inscritos para poder ele liberar para a gente estar fazendo transmissão ao vivo. E o nosso alvo é transmissão ao vivo, poder fazer live aqui e falar de muita coisa boa, muita coisa boa. Então estou pedindo aí, você que é meu amigo, você que acha interessante as coisas que eu falo, eu sei que nem todo mundo acha interessante, nem todo mundo gosta, né? Nem todo mundo admite, eu sei dessa dificuldade, eu sei exatamente o contexto que eu estou vivendo nesse momento da nossa vida. Mas me ajude aí, inscreva-se, isso é muito importante. Também deixe o seu like, vai lá e dá o joinha. Se não gostar também, dislike, não tem problema. Tá? Interessante também é você ativar o sininho, porque toda vez que a gente colocar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai avisar para você, chegou mais uma do Pastor Josias. E também compartilhe com as pessoas. Está havendo muito compartilhamento, eu sei disso, tá? Mas o inscrito não está, as pessoas parece que vai ouvir a mensagem, esquece de inscrever, esquece de dar um likezinho, isso é muito importante. Então a gente está insistindo nisso aí, para que você nos ajude. Bem, dito isso, eu quero fazer uns comentários aqui esta manhã com você, uns comentários interessantíssimos. Domingo de Páscoa. Você já parou para refletir? Eu faria uma pergunta para você: o que a Páscoa representa para você? Qual é o sentimento, o que move o teu coração quando fala em Páscoa e no domingo de Páscoa? De uns anos para cá, eu tenho feito algumas observações. No domingo de Páscoa, as pessoas, uma boa parte delas, elas não vão à igreja. E isso é interessante falar nisso, porque isso nos chama a atenção para algo.
Porque, na verdade, domingo era um dia que era para a igreja passar o dia inteiro aberta e cheia de gente. E cheia de gente. Domingo. Domingo. E eu vou falar aqui, não fica aborrecido comigo não fica aborrecido não, mas eu tenho que falar. Esses dias eu vi um pôster aí na internet, no Facebook, que dizia que o pastor é seu amigo enquanto ele é seu amigo. Basta ele ser pastor que a crise está instalada. Então as pessoas querem pastor amigos. As pessoas não estão querendo pastor, tá? Mas o pastor, ele é chamado. Eu fiz um vídeo ontem sobre isso, para falar a verdade, pregar a verdade, ensinar a verdade e exortar. Veja bem, exortar. Eu vou falar sobre essa palavra exortar. As pessoas usam a palavra exortar. Fulano me exortou. Ela está dizendo que fulano ridicularizou ela, chamou a atenção dela publicamente, envergonhou ela. Só que a palavra exortar não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. Nada. Quando você vai lá pegar a palavra exortar, no seu original, na semântica da palavra, na raiz da palavra, no que a palavra quer dizer, não tem nada a ver com isso. A palavra exortar ou exortar, ela tem o sentido de chamar atenção, mas é chamar atenção no sentido de levar o outro a abrir os olhos para o que está acontecendo. Abrir os olhos para o que está acontecendo. Isso é que é exortar. Isso é que é exortar. Então, o pastor, ele é chamado por Deus e ele tem esse papel de exortar, ou seja, de chamar a atenção das pessoas para que as pessoas abram os olhos, tá? Ontem eu preguei, eu tô rouco, tô aqui com a voz meio embargada. Para que as pessoas abram os olhos para entender o que está acontecendo. Para entender o que está acontecendo. Para entender. E eu tenho observado que nos domingos de Páscoa, isso há anos que eu venho observando isso, principalmente no culto à noite, a igreja está vazia. As pessoas, elas foram absorvidas, e aqui eu quero falar uma verdade aqui, é que Satanás, ele conseguiu e está conseguindo consolidar o projeto dele. Porque na semana da Páscoa, as pessoas estão preocupadas em comprar peixe, as peixarias, não sou contra, tá? Adoro peixe, me chama para comer um peixe na sua casa qualquer dia, adoro peixe, é a melhor carne que existe, é saudável, é bom, faz bem para a mente, peixe tá entendendo? Mas correm preocupadas para comprar peixe por causa de uma tradição, e no domingo são aqueles dias festivos. Domingo de Páscoa, vai ter churrasco lá em casa, vai ter almoço lá em casa, e reúne a família. Ou seja, virou um dia para se festejar, para se comemorar, e o personagem principal dessa festa, né, ele é esquecido, ele é colocado de lado. E se a gente faz uma pergunta, a maioria não tem a resposta. O que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? Aí eu perguntaria, o que aconteceu na Páscoa? O que aconteceu na Páscoa? Fica aí a pergunta. O que a Páscoa representa para nós? Veja bem, eu preciso pontuar aqui porque eu também prego isso, de que os cristãos não comemoram a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é uma festa dos judeus, do judaísmo. A Páscoa, ela foi instituída por Deus através de Moisés
como um memorial para que Israel não se esquecesse nunca que foram escravos no Egito e que Deus os tirou de lá com mão forte, com mão poderosa, operando além das pragas lá no Egito. Deus operou no deserto, durante a caminhada, dando a eles livramento. Dando a eles livramento. E que livramento? Exatamente, da escravidão, do cativeiro, da mão do faraó ruim daquele momento. Então Deus está dando livramento. Deus tira o povo do Egito, leva para o deserto. No deserto, eles vão se deparar com o mar na frente deles, e o faraó já vinha atrás. E Deus, então, abre o mar para eles passarem, e eles passam. E quando eles terminam de passar, o faraó já está entrando no mar, o mar é revolto, e faraó morre ali com os seus soldados, o seu exército. Faltou água, Deus abriu água da rocha. Faltou comida, Deus mandou maná, mandou cordonizes. Eu acho lindo quando o relato diz que as crianças cresciam e a roupa crescia, a sandália crescia. Sempre que eu falar nisso, você vai ver eu tocar nesse ponto aqui, que eu acho isso interessante, porque ver a água sair da rocha, hoje a gente vê. A gente vê hoje, né? Qualquer lugar que você passa que tem uma pedra, tem água jorrando. Mas o calçado crescer no pé da criança, a roupa crescer com a criança, isso é milagre, e só Deus faz isso. Então Deus cuidou do povo no deserto. Então Deus institui a Páscoa como um memorial para que Israel não se esquecessem do que Deus fez por eles, tirando eles lá do Egito, da mão de Faraó, e agora está levando eles para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então esse memorial da Páscoa é um memorial dos judeus. Nenhuma outra religião comemora a Páscoa. Nenhuma outra religião comemora a Páscoa. Nenhuma outra. As religiões antigas, né? As religiões do Egito, o egípcio, ele não comemora a Páscoa, porque a Páscoa não faz parte da cultura deles. Não é um mandamento para eles, não é uma ordenança para eles. Com exceção dos egípcios judeus, com exceção. E de outras nações onde há judeus, os judeus ainda comemoram a Páscoa até o dia de hoje. Ainda comemoram. E isso tem um sentido para eles. É um memorial. É para que não se esqueça, não caia no esquecimento o que Deus fez por eles, tirando eles lá do Egito, da terra da escravidão. Aí vem Jesus, o que Jesus faz? Observe que na Páscoa dos judeus, eles matam um cabrito, um bode, uma ovelha, um animal, lá segundo a tradição, um cordeiro. Eles matam um cordeiro e tem todo o ritual, porque lá no Egito, Deus, através de Moisés, já estabeleceu isso. Olha, nesse dia, cada família vai pegar um cordeiro, vai matar o cordeiro, vai pegar o sangue do cordeiro, vai passar nos umbrais das portas, das janelas, vai reunir a família e vão comer isso, vão comer esse cordeiro. Se um cordeiro é muito para sua família, chame outras, né, para que não haja desperdício, né? E quando der a hora, pé na estrada, pé para o deserto. Isso aconteceu ainda no Egito. E os judeus fizeram isso lá. Quando saíram de lá, Deus estabeleceu que aquele dia era um dia que deveria ser guardado como memorial. Então, anualmente, eles fazem esse memorial para não cair no esquecimento o que Deus fez por ele,
tirando eles lá do Egito. Na mesa tem o cordeiro assado, na mesa tem ervas amargas, sim, ervas amargas, porque essas ervas amargas, para lembrar o sofrimento que eles passaram no Egito, sofrimento. Tem o pão, que é o alimento que Deus nunca deixou faltar, é o suprimento, a provisão de Deus. Durante o tempo de cativo, de prisioneiros, de tempo de amargura, não faltou o pão. Não faltou o pão. Então, na mesa da Páscoa, esses elementos aparecem na mesa da Páscoa. Cada um tem o seu simbolismo. O cordeiro ali já apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao tirar o pecado do mundo, também nos livra da escravidão do pecado. Como Paulo vai falar no capítulo 6 de Romanos. Leia o capítulo 6 de Romanos, que você vai ver que agora nós fomos libertos do poder do pecado, libertos do domínio do pecado. Quando Jesus aniquilou o pecado na cruz, Jesus diminuiu o poder dele, ele não tem mais poder, Jesus aniquilou. Hoje você é governado por Deus, por Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então a Páscoa é uma festa judaica, dos judeus. Pastor, e o que a gente tem a ver com isso? Bom, com a Páscoa judaica, nada. Com a Páscoa judaica, nada. Mas com um segundo momento agora colocado por Jesus, muito, muito. Aliás, tudo. Por quê? O capítulo 26 de Mateus, eu vou abrir aqui o computador, mas você pode pegar o capítulo 26 de Mateus. Deixa eu abrir aqui. Agora vou acabar lendo aqui. A gente ia... Mas vamos lá, é bom, isso é bom. Eu amo, gosto. No capítulo 26 de Mateus, Jesus diz assim, ó, no versículo 2, sabeis que, verso 2 do 26 de Mateus, daqui a 2 dias é a Páscoa. Sabeis que Jesus reúne os seus discípulos ali. E quando a gente fala discípulos, a gente não está falando só dos apóstolos. Precisamos fazer essa distinção. Os apóstolos são os 12. Os discípulos são todos que seguiam Jesus. Todos que seguiam. Lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, tinha quase 120. Quase 120. Discípulos. Então Jesus está com seus discípulos ali. Quando fala discípulo, pode ser só os 12, como pode ser todos os demais. Ele diz, olha, daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Veja, no dia da Páscoa, os judeus matam um cordeiro. Preste atenção nisso. No dia da Páscoa, os judeus matam um cordeiro. Entendeu? E quem é Jesus, senão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus é aquele que lá no Éden, já foi imolado lá no Éden para fazer a roupa para Adão e para Eva depois de pecarem. E já o sangue dele ali expiou o pecado de Adão ali, já estava apontando. Jesus é o Cordeiro que aparece para Abraão no Monte Moriá para ser imolado, morto, sacrificado no lugar de Isaac. Ali Deus já estava falando, olha, Abraão, porque Abraão ele vem de uma cultura, ele vem lá de Ur dos Caldeus, e na cultura de Abraão, ele deveria sacrificar o filho primogênito. Ele deveria sacrificar o filho primogênito. Mas pastor, então por que ele não sacrificou o outro lá, o Ismael? Por quê? Porque o Ismael, Deus falou para ele, isso não é teu filho legítimo, teu único filho é o Isaac. E Abraão, ele vive essa crise porque ele pensa que está devendo isso para Deus. Eu estou falando aqui, né, fora do contexto que está... Calma aí. Né? Tem outros lugares que a gente visita, que a gente recebe informações
que não estão. João vai dizer que nem tudo que foi feito foi escrito, porque senão não haveria livros no mundo para escrever. Nós temos a Bíblia, que é o suficiente para nos ensinar o caminho do céu. Suficiente para nos ensinar o caminho do céu. Então, veja, Jesus é o Cordeiro. Daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, como Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ele foi morto no dia de Páscoa. Na Páscoa, melhor dizendo. Na Páscoa. Ele foi morto na Páscoa. Ele foi morto na sexta-feira. Daí ele passou a noite da sexta-feira no sepulcro. O dia de sábado, a noite de sábado e no domingo pela manhã. Cumpriu a palavra que o homem vai passar, que o Filho do Homem vai passar 3 dias no ventre, no seio da terra. Então, anota essa. A noite de sábado, a noite de sexta-feira, o dia de sábado e a noite de sábado. 3 dias. Porque o dia judaico é de 12 horas e não de 24, como é o nosso. E domingo pela manhã, no domingo de Páscoa, Jesus, ele ressurge dos mortos. Ressurge dos mortos. Só que antes dele morrer, quando ele diz aqui, daqui a 2 dias é a Páscoa, nesse momento aqui, Jesus ele vai celebrar, dentro do contexto judaico, dentro do momento em que ele estava vivendo ali, ele vai celebrar a Páscoa. Então você vai ver lá em Lucas 22, quando Jesus fala para os seus discípulos, e assim, no mesmo tempo, nesse momento aqui, ó, ele fala, ó, vai à cidade, vai encontrar um homem com um cântaro na mão, e acompanha ele, e onde ele entrar, pergunta ao dono da casa, aonde está a sala, o cenáculo, a sala preparada, já mobilado, porque eu vou celebrar a Páscoa ali. E Jesus, ele reúne seus amigos e vai celebrar a Páscoa ali, vai celebrar a Páscoa que todo judeu celebra todo ano. Porém, quando Jesus está celebrando a Páscoa, a mesma Páscoa, está lá o cabrito, o cordeiro morto está lá na mesa, ervas amargas está lá, o pão está lá, né, porque o pão é símbolo da provisão de Deus, o vinho está lá, porque o vinho é símbolo da alegria, de festa, está lá o vinho. E eles estão celebrando a Páscoa, porque era mandamento, era ordenança. Era um memorial que eles tinham que guardar. E Jesus obedeceu tudo. Tudo. Jesus não era como muitos crentes hoje que falam, vou nessa não. Ele nem precisava. Se ele era o cordeiro, por que ele ia comer o cordeiro? E tu que é um pecador e não quer ir lá participar do memorial? Então, naquele momento, eles estão ali comendo a Páscoa, o termo é claro, comendo a Páscoa. Num dado momento, Jesus pega o pão e diz para os seus discípulos, seus apóstolos ali, isto é o meu corpo que é partido por vós. Jesus está falando que 2 dias depois, o corpo dele seria dilacerado, esquartejado no bom sentido da palavra, né? Chicotada, apanhou. Eu li um livro eu acho que é de David Wilkerson, se não me foge a memória, há muito tempo que eu li esse livro, ele falando sobre as evidências da morte e ressurreição de Jesus. E ele diz que depois das chicotadas, as costas de Jesus parecia um bife, que pega aquele martelinho para amaciar o bife, sabe? Toda retalhada. Meu irmão, o chicote que usaram para bater em Jesus, o chicote, ele era feito, um chicote, com 6 tranças de couro,
E na ponta de cada trança daquela de couro, quando não tinha pedaço de ossos, tinha chumbo. Agora você veja só. Cada chicotada, na verdade, eram 6 chicotadas. Cada chicotada eram 6 chicotadas. E a regra era 40, uma quarentena. Faz o cálculo quantas chicotadas Jesus tomou. E vou lhe dizer uma coisa, porque ainda tem um agravante. É que 40 era o limite máximo. 40 era o limite máximo. Quando se tomava as 40 chicotadas, não podia dar mais nenhuma chicotada. Aqui vem um negócio para você. É que eles davam só 39 e começava uma nova contagem, mais 39. Vai ver lá quantas quarentenas ele tomou. Segundo o historiador, baseado na ciência, porque o historiador é um cientista também, esse que eu estou falando, que escreveu esse livro, ele é um cientista, e ele foi investigar a morte e a ressurreição de Jesus, baseado na ciência, para refutar, para dizer que isso não passava de um mito, e ele acabou se convertendo. Segundo ele, o condenado não aguentava as 40, por isso que era só 40, era para ele já estar morto, e ele aguentou todas. Ele pega o pão e diz: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão. Semelhantemente, depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: isto é o meu sangue, que é derramado pelo pecado de muitos. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes em que beberdes. Ou seja, a Páscoa que era do judeu, continua sendo do judeu, deixa lá. E o que Jesus introduz agora, no novo contexto, na nova aliança? Porque ele diz, este sangue é o sangue da nova aliança, do novo pacto. Ele diz isto. Está começando coisa nova aqui. A partir de hoje, o que Jesus está falando? Aqui eu vou contextualizar. A partir de hoje, Jesus está falando, a partir de hoje, os judeus continuam celebrando a Páscoa. Porque nem todos me recebem. João vai falar que veio para os seus e os seus não receberam. Mas vocês, mas a minha igreja, que eu estou edificando, que eu edificarei, essa minha igreja, ela, a partir de hoje, o memorial dela é o pão e o vinho e o fruto da vide. Então Jesus institui para a igreja o que nós chamamos de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor, e aos que defendem também o termo Ceia dos Homens. Para a igreja é a Ceia do Senhor. Por exemplo, domingo agora é ceia na igreja que eu congrego, ali na Assembleia de Deus em Agostinho Porto. Todo crente, todo membro deveria ou deve estar lá para celebrar esse momento. Porque o que significa a ceia para nós? O que significa a ceia para nós? A mesma coisa que significa a Páscoa para os judeus. Como assim, pastor? Sim, a Páscoa dos judeus é um memorial para eles não se esquecerem que eram escravos no Egito, estavam sendo massacrados no Egito, e Deus foi lá e os tirou com mão forte. E está levando eles para a terra prometida. Agora, no deserto, eles não são mais escravos. E o que é a ceia para nós? É um memorial de que Jesus, Deus, na pessoa de Jesus, também nos tirou
das garras do pecado, de Satanás, do diabo, dos demônios. Ele nos tirou com mão forte, com mão poderosa, nos arrancou de lá e nos fez livres, livres. Nós ainda estamos no deserto, nós ainda estamos no deserto, mas veja, olha que interessante quando a gente está lendo a Bíblia. Eu não estou nem lendo a Bíblia, não estou nem lendo a Bíblia, olha aqui, ó. O computador está fechado ali, ó, tá vendo? Ó? Fechado. Estou nem lendo a Bíblia. Estou falando aqui. Agora, olha que interessante. O cordeiro foi morto ainda lá no Egito. O cordeiro foi morto ainda lá no Egito. E o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas e janelas, para que o destruidor passasse por cima. E a palavra Páscoa quer dizer passagem. Vai pegando. Páscoa quer dizer passagem. Então, aonde tinha sangue, o destruidor passava por cima e ia lá na casa do que não tem o sangue. Olha isso aqui para você ver. Jesus, o Cordeiro Pascal, ele foi morto ainda quando nós ainda éramos escravos, quando nós ainda estávamos na escravidão do pecado. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo? Pegou o mistério da Bíblia? O que Paulo vai explicar isso perfeitamente. Veja, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu quando nós ainda estávamos lá no Egito, no pecado, nas garras de Satanás, destituído da glória de Deus, como Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, nesse tempo, Jesus morreu. Ao morrer, derramou sobre nós o sangue dele e nos comprou com seu sangue e nos trouxe para o deserto. Nós estamos no deserto. Vou repetir para você, entenda isso, nós estamos no deserto. Deus tira o povo do Egito e traz para o deserto. No deserto, Deus dá as leis, a Constituição, e ensina ao povo como é que vocês vão viver em Canaã, na terra prometida. Deus nos tira da garra do pecado, do domínio do pecado, e nos coloca agora nesse deserto e está nos ensinando a lei dele, porque só vai entrar na nova Canaã, na terra prometida, os que aprenderem a lei aqui nesse deserto e já as praticarem aqui. Quem não pratica a lei de Deus aqui, e eu não estou falando como um adventista, eu sou um assembleiano, e para nós, lei, mandamento, tem um novo significado neotestamentário. Amém? Glória a Deus. Não estou aqui agredindo a ninguém. Estou falando como um pastor assembleiano. Então, aqui nesse deserto, quem não aprender as leis do Senhor, os estatutos do Senhor, e praticá-los aqui nesse deserto chamado Terra dos Viventes, não vai entrar na nova Canaã, no céu. Não vai. Porque os que se rebelaram contra Deus no deserto morreram no deserto. Com exceção de Josué e Caleb. Josué e Caleb, os dois entraram. Nem Moisés entrou em Canaã. Nem Moisés entrou em Canaã. Então nós estamos nesse deserto. A caminho de Canaã. A caminho de Canaã. A caminho de Canaã, nesse deserto. Veja, assim como Israel foi tirado do Egito e trazido para o deserto, e lá no Egito ainda o cordeiro foi morto e o sangue aspergido sobre os umbrais de portas e janelas, também quando nós ainda éramos pecadores, estávamos na garra do pecado, a salvação ainda não tinha sido
instalada assim falando, né? Jesus morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, com o sangue dele, ele nos comprou lá do pecado e nos trouxe para o deserto, que estamos nesse deserto. Por isso é que nós estamos enfrentando tempestades, poeiras, animais ferozes, bestas. O que tinha no deserto? Bestas. O que tem no nosso deserto hoje? Bestas. Besta do Lula, besta desses corruptos, essas bestas aí. O Putin lá massacrando a Ucrânia, né? O Xi Jinping lá, o outro lá da Coreia do Norte, tudo as bestas desse deserto, as bestas desse deserto. As bestas. O anticristo, os anticristos, o espírito, a Bíblia fala do espírito do anticristo. Está pensando que é uma pessoa? Não, é o espírito do anticristo que opera. E isso começa lá em Babel, lá com Nimrod. Começa lá com Nimrod, quando ele se opôs a Deus. O plano de Deus era para que o homem, depois de Noé, Deus falou assim, ó, espalhe pela terra. E o Nimrod, não vamos espalhar não, vamos juntar aqui. Nimrod, a palavra Nimrod significa rebelião. Rebelou contra Deus. Então já está lá, o anticristo já estava lá. Porque o anticristo é tudo aquilo que é contra Deus. Paulo vai deixar isso claro em Colossenses capítulo 2. Tudo que se chama a Deus. Então já começa com Nimrod. Já com Nimrod lá. Né? E tá aí. Hoje tem um bocado de besta aí. Né? Um bocado de besta aí. Tem besta aqui na Venezuela. Tem besta na Bolívia. Tem besta na Colômbia. Tem besta na Argentina. Tem uma besta querendo tomar o poder no Brasil. Só destruição, gente. Só destruição. Então nós estamos nesse deserto. E as bestas estão aí. E Deus vai nos guardando dessas bestas até chegar em Canaã. Só vai entrar em Canaã quem aqui já guardar os mandamentos do Senhor. Amar o próximo. Viver uma vida de justiça, de equidade. Não defraudando a ninguém. Não roubando, não matando. E, acima de tudo, reconhecendo o Filho dele, Jesus, como o nosso Salvador. Aquele que veio nos salvar, aquele que é o padrão. Eu falei no vídeo ontem? Não, falei não. Falei quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está falando eu sou o padrão, eu sou o modelo. Lembra lá no Monte da Transfiguração? Naquela visão ali, é uma visão que Jesus permite os apóstolos terem uma visão. Pode ver. Quando eles estão descendo, ele fala assim, ó, não conte a ninguém essa visão. Detalhes que está na Bíblia ali, a gente não vê, né? E a gente vai lendo assim, é por isso que é bom ler várias vezes. Você vai ler, vai descobrir. Então eles veem, o que eles veem? Eles veem Moisés, que representava a lei, Elias, que representava os profetas, conversando com Jesus. A lei e os profetas estavam ali e Jesus. E na visão, uma nuvem esconde Moisés e Elias, ocultam. E uma voz diz, ó, este é meu filho amado, a ele ouvis. A partir de agora é com ele o negócio, é com ele. Ele é o nosso sacerdote. Então nós estamos nesse deserto. Ele mesmo é o cordeiro. Em Hebreus vai falar que, diferente dos outros, ele mesmo se imolou por nós, sacrificou por nós. Então nos trouxe para esse deserto e está nos levando, nos conduzindo para Canaã. Eu não sei quanto tempo. Já se passaram 2000 anos, né? Então, o que acontece? Ele ali, o que ele faz? Ele pega o pão e diz, este é o meu corpo, faz isto em memória de mim. Pega o vinho, diz, isso é meu sangue, faz isso é meu... Jesus, ele institui ali agora o que nós chamamos de ceia, que é um memorial para que o que ele fez por nós na cruz do Calvário, que nos livrou da maldição, do domínio do pecado, da escravidão do diabo. Jesus está falando, faça isso em memória, para que isto que eu fiz por você não caia no esquecimento. Então, o que eu vou fazer domingo lá
na reunião de ceia da minha igreja, da igreja que eu congrego, eu vou estar ali com os meus irmãos, num momento em que nós vamos estar reunidos para, ao olhar para o pão e olhar para o vinho, lembrarmos que Jesus, o nosso Cordeiro, morreu por nós e nos tirou do domínio do pecado, da escravidão, e nos trouxe agora para esse momento que nós estamos vivendo, com o objetivo de nos levar para Nova Canaã. É isso que nós vamos fazer lá domingo. Lembrar a morte de Cristo. E ele disse o seguinte, ó, fazer isto até que eu venha. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele, lembrais a minha morte até que... Quando, ele vai falar assim, ó, quando vocês fizerem isso, lembrais da minha morte, até que eu venha. Até que eu venha. Então a ceia é isto. E isto é a nossa Páscoa. E veja bem, no contexto judaico é anual. Na minha igreja, por exemplo, é 2 vezes no mês. 2 cultos no mês nos reunimos para lembrar, para não deixar cair no esquecimento. E além de lembrar também, nós devemos considerar, nós devemos dar o verdadeiro valor a isso. O verdadeiro valor a isso. Mas, como eu disse lá atrás, eu vou falar aqui, Satanás tem enganado muita gente. E tem muita gente desprezando este momento. Desprezando. Olha, gente, nós estamos vivendo um momento horrível, onde homens travestidos de pastores, de ministros, como Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, trocaram a verdade pela mentira, enganaram o povo. Tem gente aí chamando você para a ceia. Olha, quem Jesus convidou para a ceia? Só os seus discípulos, só os seus amigos. Jesus não botou um megafone, um carro de som, uma placa, uma faixa, vem cear, não. É coisa de íntimo, é coisa de amigo, é coisa de amigo. Então a ceia é da comunidade ali, daquela comunidade que congrega ali e que anda nos preceitos do Senhor. Mas tem gente aí vendendo Santa Ceia pela internet. Vendendo. Ó, você manda uma oferta de R$300, eu vou mandar a ceia aí para você. Olha o que esses mercenários fizeram com a ordenança, com um memorial que fala do sacrifício feito ali na cruz do Calvário. Isso sem contar aqueles que convidam você para ir para a ceia dele, prometendo prosperidade, prometendo bênção, prometendo cura, fazendo uma série de promessas ali, que não tem nada a ver com a ceia, porque a ceia é um memorial para que aqueles que participam tragam a lembrança e não deixe cair no esquecimento o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário e que nos libertou da escravidão do pecado. Ceia é isso. Então, uns vendem a ceia, uns usam a ceia como moeda de barganha, de troca. E o povo ambicioso compra essas coisas, compra. Os incautos, os ignorantes, os perdidos. E eu falo assim que é para você abrir os olhos. Porém, com essas coisas acontecendo, para muitos isso perdeu o sentido. Por isso que, domingo, muitas pessoas vão ficar em casa na churrascada e não vão nem sequer ao culto. Muito mais se houver uma ceia. Não vamos, isso aí é balela, tô nem aí para isso aí, sabe? Ainda tem uns que dizem assim, ó, tô lá na igreja, lá vou lá, não vejo nada acontecer na minha vida e não vai acontecer mesmo não, porque você vai lá por interesse, você não vai lá para adorar, para cultuar, para prestar seu culto, para levar o seu culto. Não, você vai lá por interesse.
Vai lá porque você está querendo que a sua vida melhore, mas olha, vida errada só tem resultado errado. Meu irmão, se você faz a coisa errada, vai dar errado. Não adianta ficar procurando descobrir o que será, o que está acontecendo com a minha vida, por que eu não cresço, por que eu não prospero, tem alguma coisa. Não, é que está fazendo tudo errado mesmo, está fazendo tudo errado. O resultado do errado, é coisa errada. Quer dar certo, faz coisa certa. Resiste à palavra de Deus, resiste. Só cata os pontinhos interessantes. Não, isso aqui é benção. Eu creio nisso aqui, eu creio. Não, isso aí não. Aí entra ano e sai ano e não muda nada. E não vai mudar mesmo. Não vai mudar. E a gente precisa ter um cuidado, irmãos. Porque às vezes nós também podemos estar sendo problema para o outro. Impedindo também outros de serem abençoados. Por causa da maneira como nós nos comportamos em relação ao reino de Deus. Então, domingo, Páscoa. O que me move? Qual é o espírito da Páscoa? O que deveria me motivar domingo? Estar na casa de Deus para cultuar. O culto é para Jesus. Você sabia disso? Você sabia que o culto é para Jesus? Você sabia que a palavra culto significa homenagem? Homenagem. Você sabia disso? Que cultuar é homenagear. Vai lá no dicionário buscar o conhecimento. Vai lá. Cultuar é homenagear. Prestar culto é prestar homenagem. Tá? Eu gosto das coisas bem simplesinhas, que é para cair a ficha da gente, a gente entender. Então o que eu vou fazer com meus irmãos lá no templo, porque a igreja somos nós, reunidos, é claro. Eu não sou igreja. Eu sou membro da igreja, é o que Paulo diz em uma de suas cartas. Vós sois individualmente membros uns dos outros ou do corpo de Cristo. A igreja é a reunião, é a assembleia. Então, domingo, por exemplo, eu vou reunir com meus irmãos lá no templo, chamado também de casa de Deus, e lá vai estar a morada de Deus, que é a igreja, e Deus vai estar no meio dela, e nós vamos ali cultuar, homenagear, prestar homenagem a Jesus, porque ele é digno é o Cordeiro de receber glórias e honras e louvores e riquezas, está lá em Apocalipse, capítulo 5 ou 6, se não me foge a memória. Eu tenho dificuldade para guardar número, né? Mas eu sei que está escrito, está lá, está escrito. Mas é no capítulo 5 ou 6. Digno é o Cordeiro. Então, o que eu vou fazer no templo? Buscar? Não, eu vou levar. Eu vou adorar, cultuar. Levar meu culto, levar minha homenagem. Homenagear ao meu Deus. Cultuar o meu Deus. E junto fazer orações, intercessões, petições, de gratidão também, de agradecimento. E é claro, também levar uma oferta daquilo que Deus tem me dado, quer seja pouco, quer seja muito. No Novo Testamento, a palavra de ordem é generosidade. Generosidade. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, é meio complicado, vai dar pau na cabeça. Mas no Novo Testamento é generosidade, levar a minha generosidade, ou seja, contribuir com aquilo que está acontecendo ali, cujo que está acontecendo me beneficia e beneficia todos que estão ali. Meu irmão, você tem que ser cara de pau, muito cara de pau, de entrar num culto com dinheiro no bolso e não deitar R$1 lá. Você tem que ser muito cara de pau. Você está usufruindo de uma coisa que você não está ajudando, não está contribuindo. E aquilo ali tem custo, tem luz para pagar, tem obra para fazer, tem uma série de coisas ali. E não cai dinheiro do céu, não. O dinheiro está no teu bolso. Mas tu é um avarento, você serve a Mamon. Mamon é o seu Deus. E quando a gente serve a Mamon, a gente aborrece a Deus. Segura essa verdade aí e pode me dar um tiro na rua quando me encontrar. Fica à vontade. Morrer para mim é lucro.
Mas teu Deus é mamon. Teu Deus é mamon. Ah, mas não quero saber, meu amigo. Eu contribuo mesmo. Eu contribuo mesmo. Sei o que é, sei o que eu estou fazendo, tenho consciência do que eu estou fazendo e contribuo mesmo, é prazeroso. E outra coisa, só contribui quem tem, só tem quem recebeu, quem Deus deu. Ele me deu, eu contribuo. Triste para mim era não ter para contribuir. Meu Deus, que vergonha. Tem muita gente que tem vergonha porque não tem. Gostaria de ter, gostaria de contribuir, mas não tem. E tem outros que tem, que pode, mas é um servo de mamão. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Então, domingo, vamos ao culto. Vamos cultuar, vamos adorar a Deus. É domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa. A Páscoa para nós é isso. Lembrar que Jesus morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu a seu tempo, quando éramos ainda pecadores, quando estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Olha, e com a sua morte ele nos tirou, ele pagou o preço, mas ele está nos levando para o céu. Ele está nos levando para a presença de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ó, deixa aí o like, o joinha aí, inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho e compartilhe. Compartilhe muito mesmo. Deus abençoe a sua vida. Amém?